Olá, boa tarde. Espero que vocês estejam me escutando. Não sei se tá bom o áudio, quem puder me avisar se realmente tá bom ou não. Tá dando para ouvir bem? Tá escutando o áudio? Boa tarde para quem tá entrando. Sejam bem-vindos à nossa live. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Que bom, então tive um feedback de pessoas que estão escutando. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Para quem não me conhece, eu sou a Tassiana, eu que gerencio aqui a página do Casamento Católico. Hoje nós temos uma live muito especial com a Letícia. Eu já vou colocar ela aqui ao vivo e aí a gente vai se apresentando e conversando. Vou dar a Letícia aceitar aí pra gente conseguir entrar. Oi, Tassi, tudo bom? Boa tarde, Boa tarde, tudo bem? tudo bom? E você? Tudo bem, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos, quem está entrando então na nossa live. Já estamos então ao vivo aí com a Letícia. É um prazer, Letícia, ter você aqui na página do Casamento Católico. Prazer é Seja meu. bem-vinda. Obrigada, é um prazer, Tassi, que bom. Obrigada pelo Bom, convite. vou me apresentar primeiro, que tem bastante gente aí que nunca acompanhou a página, e depois você se apresenta, pode ser? Pode ser. Bom, então, para quem não me conhece, eu sou a Tassiana, eu sou casada com o Fernando, somos pais da Mariana de apenas 5 meses, e hoje é uma honra muito grande estar aqui falando com vocês. Eu que gerencio a página do Casamento Católico, para quem não sabe, e eu conheci a Letícia através da página, né, Letícia? Verdade. Nós temos aí vários testemunhos na página do Casamento Católico. Quem conhece, fica a dica para vocês conferirem. E um dia eu chamei ela e pedi se ela podia dar o testemunho dela. E foi assim que a gente se conheceu, né, Letícia? É mesmo. E atualmente eu moro aqui na Espanha. Para nós, aqui na Europa, tanto para mim quanto para a Letícia, já são 18 horas, né? Para quem está no Sim. Brasil ainda está na hora do almoço. Nós já estamos no café da tarde. Pois é, daqui a pouco Pode se janta já. apresentar, Letícia. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Letícia, sou de Cruzeiro, São Paulo e moro na Suíça. Sou casada com o Luca e tenho uma bebezinha no céu, a Zélia, e o Joaquim, que está com 5 meses também, a mesma idade da Mariana. E, enfim, estamos nessa aventura do casamento, do matrimônio, e hoje eu vim dividir um pouco com você como foi essa estrada para chegar até aqui. Muito bom. Eu digo assim, Letícia, que nós somos mulheres muito abençoadas, né? Graças a Deus. E Deus, ele realmente, eu falo que tanto no meu testemunho quanto no seu, eu vejo assim, três caminhos. Nós Uhum. confiamos, nós esperamos e Deus honrou, né? Honrou. Honrou a nossa fé, honrou tudo aquilo que a gente viveu, né? E hoje eu acho que a principal mensagem que nós queremos passar para todo esse pessoal que está nos escutando e que vai escutar depois também essa live é que Deus honra quando a gente confia nele, né, Letícia? Verdade, Deus não se deixa vencer em generosidade. Já vi o Papa Francisco falar isso várias vezes e realmente, se você oferece 1% do que da sua vida, Deus multiplica com o centésimo, né? 100 vezes mais o que você oferece a Deus. Não que a gente faça esperando isso, mas Deus é tão generoso que não tem como você fazer e ele não te recompensar. E eu já aviso o pessoal que tá vendo aqui esse curativo. Hoje eu tive um pequeno acidente, caí correndo aí, tô com esses curativos, mas tá tudo bem, graças a Deus. Tá bem, isso é importante. Aham, pois é. Bom, para quem está entrando agora, a gente acabou de começar aí a nossa live, então nós nos apresentamos, né? É uma honra ter a Letícia aqui hoje. E o tema da nossa live hoje é como esperar pelo seu José. Eu vejo que a página do Casamento Católico, nós temos várias vertentes que era o meu desejo abranger quando eu criei a página. Casais casados, né? É, solteiros, noivos e também aqueles que hoje vivem esse momento de espera. Assim como eu vivi, a Letícia viveu, muitos aí que são casados também já viveram, né? Nós sabemos que não é um tempo fácil, mas é um tempo que exige muita confiança em Deus.
né? Sim. Então hoje nós vamos falar um pouquinho disso, aproveitando aí o testemunho da Letícia, que é um testemunho de muita fé para a gente, de muita alegria. Queria começar com uma pergunta para você, Letícia, para a gente estruturar bem aí a nossa conversa de hoje, tá? Como foi o seu período de espera? Né? Queria saber de você. Você sofreu? Foi um período de muita confiança? Foi um período de muita paz? Foi um período de muito desespero? O que você tem para falar para gente? Olha, foi um crescimento afetivo, sabe? Foi realmente, quando eu tive um encontro pessoal com Jesus, eu já tinha alguns valores, por exemplo, de esperar o sacramento do matrimônio para ter relações, por exemplo, mas era uma coisa muito sem entender o real valor do relacionamento, do matrimônio. Infelizmente, na minha realidade, eu não tinha muitos bons exemplos de casais casados, sabe? Então, eu achava que era muito impossível viver um matrimônio feliz, um matrimônio santo, um matrimônio na igreja. E eu gostava muito e aquela realidade era muito distante para mim. Ao mesmo tempo, eu me apaixonava muito fácil, tinha várias paixões platônicas, era uma coisa assim absurda, sabe? Apaixonava e já ficava, ai, será que vou casar com essa pessoa? Mas aí não era a pessoa certa, aí eu me decepcionava. Ou, por exemplo, quando eu dividia com o rapaz que eu queria viver, que eu queria esperar o casamento, aí que sumiam, assim, uma coisa impressionante, não mandava mais mensagem, não respondia. E eu achava que tá aqui o meu amigo Vinícius respondendo, porque ele acompanhou um pouco dessa história, e realmente eu sofria bastante, eu ficava, ai meu Deus, por quê? Por que será? E tal. E eu pensei em um certo momento, Tassiana, de abaixar os meus padrões de exigência para um companheiro, para um marido, porque eu pensei, poxa, é impossível. Eu conhecia rapazes e eu via que o caráter deles não era aquilo que eu sonhava, então eu pensei, poxa, será que eu devo abaixar o meu valor? Mas conhecendo um pouco mais e vendo, assim, realmente na minha história, que não era o caminho da felicidade, né? E quando eu pensei em abaixar os meus valores, eu já falei, opa, eu não sou feliz assim. Será que as outras pessoas são felizes em aceitar tão pouco? Eu não era, sinceramente, eu não era de pensar em rever os meus valores, rever os meus padrões. E e acabou que eu resolvi confiar em Deus mesmo. Falei, Deus, tá nas tuas mãos a minha vocação. Eu até pensava, será que por eu não achar um rapaz bom, ou não viver, não conseguir ver que os rapazes queriam topar um relacionamento santo, eu pensei, será que a minha estrada é a vida religiosa? Porque eu quero viver realmente, seriamente, a minha estrada da santidade. E eu fiz um discernimento vocacional durante muitos anos. Mas enquanto eu não decidia, eu ia conhecendo os rapazes, era bastante aberta nesse sentido. E antes do Luca, eu tive dois rapazes que marcaram a minha vida. Um que foi um que eu cheguei a namorar por um tempo. E com ele eu vivi um relacionamento muito santo, muito que me levou para Deus. Nós íamos à missa todos os dias, rezávamos juntos todos os dias, éramos muito abertos, falar com o outro sobre a castidade, como ajudar um ao outro a viver a castidade e tudo mais. E eu terminei com esse rapaz porque eu queria discernir a minha vocação. Então eu falei pra ele, vamos terminar porque eu acho que Deus tá me chamando uma outra estrada. Eu prefiro ter essa liberdade de não te enrolar, porque eu tô me discernindo pra ver se eu quero me casar ou se eu quero ir pra vida religiosa. E ele ficou bravo, ele ficou assim, nossa, ele falou, não acredito que Deus tá fazendo isso comigo, eu não sei o quê. E aí no final ele que entrou no seminário e tá até hoje na vida religiosa, na vida moça. E assim, uma pessoa que ficou essa amizade bonita, porque, sabe, não é aquela questão quando você namora a pessoa, às vezes você se sente usado, se sente não sei o quê, como eu vejo muitos casais, né, que tem raiva do outro, que fala que o outro morreu e tal, tudo mais, que é muito triste, mas uma pessoa que agregou na minha vida e que me fez aproximar mais da minha estrada. E outro, enquanto eu estava em esse discernimento vocacional, que eu não namorei nem nada, um amigo, que me apaixonei por ele e virou essa paixão platônica, porque eu não conhecia realmente como ele era no cotidiano, eu ficava assim com sonhos na minha cabeça, sabe? E depois acabou que esse rapaz também entrou no seminário. E eu fiquei, meu Deus, ou os pecadores, né, os mau caráteres, ou os meninos vão pro seminário. O que tá acontecendo, né? Mas deu. Aí depois. Pois é, oi, desculpa. Será que sou eu? Pois é, será que sou eu o problema, sabe? Não sei o que tá acontecendo.
Mas eu resolvi abandonar Deus, sabe? E rezei muito pela minha vocação. Fiz uma oração muito especial para mim, que foi uma oração do abandono a Santa Faustina, escrita por Santa Faustina, mas fiz a Nossa Senhora. E uma semana depois eu conheci o Luca. E eu pedi a Deus que me mandasse vários sinais claros que fosse a pessoa certa para mim, sabe? E Deus honrou, porque no Luca, assim, vários sinais, por exemplo, que eu sempre conto que o meu sobrenome de solteira é Carneiro. Meu nome era Letícia Carneiro. E o Luca, e agora eu me chamo também Schäfer. E Schäfer é pastor de carneiros em alemão. Esse é Olha, um exemplo. Ou, por exemplo, que nós dois somos os mais velhos de 5 filhos. Na família dele são 4 meninos e uma menina. Na minha família são 4 meninas e um menino. É, que eu tinha pedido à Nossa Senhora que se eu até falei, eu não quero me casar, porque eu cheguei a um ponto que eu falei, não é possível ser feliz no matrimônio. Mas eu falei, Nossa Senhora, se a minha vocação for um matrimônio, que seja um rapaz que me lembre você, que me lembre a tua obediência, mãe, né? Que me lembre a me aproximar sempre de Jesus. E o Luca se chama Luca Maria. Luca Elia Maria. Então, no nome dele, eu nunca tinha conhecido um homem que se chamasse Maria. Difícil achar José Maria ou não sei o quê. Então, para mim, foram várias provas, assim, desse caminho, né, com o Luca. Mas mesmo assim, eu tava um pouco cética. Fiz toda a minha lista de requisitos, porque até ali eu cheguei num ponto que eu falei, não, eu não vou abaixar os meus padrões. E olha, foi maravilhoso, sabe, Tassiana? Porque nesse período eu via que outros rapazes se interessavam por mim, mesmo que eu não correspondesse o amor deles. E eles me tratavam como uma princesa. Eles já falavam de casamento, mesmo sem sair comigo, sem namorar, sem nada. Vários rapazes, assim, vários. E eu assim, meu Deus do céu, né? Muda a postura, o nosso modo de falar, o nosso modo de vestir, o nosso coração que está em Deus. Parece que realmente, quando o coração da mulher está em Deus, o homem se aproxima de Deus. Então não é desculpa, né? Pode demorar, eu sei que pode demorar, eu sei que pode parecer frustrante várias vezes, você encontrar com vários rapazes que não querem levar a sério a vida para toda a vida. Mas vale a pena, sabe? Quando eu encontrei com o Luca, era para mim, poxa, valeu tanto a pena. Eu poderia ter esperado muito mais se eu soubesse que eu encontraria um homem tão maravilhoso, né? E não teria perdido meu tempo com esses sem noção, com essas conversas fiadas. é bem engraçado, porque Uhum. hoje, né, muitas meninas e meninos também acabam se rebaixando, né? Igual você tá falando. Pois Porque é, começa a entrar num desespero, mais ou menos. Ah, eu já tenho 20 anos, aí eu já tenho 30 anos, aí eu não vou conseguir ninguém. E é normal que esse desespero venha? É lógico que é normal, nós somos humanos, a gente tem claro. medo de ficar sozinha, a gente acha que, né? Mas quando a gente tem a confiança plena em Deus, Ele não nos abandona. Não Ele é abandona. muito fiel, Pois muito, é. né? E a Eu questão falo da que espera, né? Oi, isso, desculpa. quanto Uhum. vale a pena, né, Letícia? Vale muito a pena. E a questão da espera não é você ficar em casa rezando. Hoje mesmo, acho que eu não sei se foi uma postagem sua de uma outra pessoa. Tá falando, não adianta ficar em casa rezando o terço esperando que o José bata na porta, né? Você tem que ir e preencher o seu tempo. Poxa, quando eu morava no Rio de Janeiro, eu fazia faculdade lá. E era de segunda a segunda atividades na igreja. Segunda, não sei, segunda isso, toca de Assis. Eu ia ajudar na Cracolândia, os irmãos de rua, as crianças abandonadas, casos assim muito muito graves. Em Roma também ajudava na distribuição de alimentos para os irmãos de rua, fazia atividades com as crianças do movimentos populares, ajudava na igreja, ajudava, mas era todo dia da semana eu preenchia assim meu tempo com a igreja. Então passa muito mais rápido e é um tempo frutuoso da sua vida, né? Então eu abandonei toda a minha vida. Para mim, a um certo ponto, eu senti no meu coração que Deus não pedia o sucesso profissional naquele momento, mas que eu investisse a minha vida pela igreja, sabe? Por ele, pela evangelização. E mesmo que todo mundo me dissesse, você é louca de largar o emprego, largar não sei o quê, eu sentia no meu coração, porque essa união com Deus faz com que a gente faça essas coisas e sinta muito claramente no nosso coração o que deve ser feito, por mais difícil que seja, né? Então, acho que Deus honra todas essas coisas, todas essas experiências, e sou muito grata pela essa experiência. Sabe o que eu acho legal? Isso que você falou agora, não é ficar parado esperando o José bater na porta ou cair no telhado. Mas quando a gente fala isso, muitas mulheres acham que é mais ou menos assim: ah, que bom que eu tô ouvindo isso. Então eu tenho que ir pro barzinho, pra balada, que lá eu vou conhecer outros homens, né?
E assim como você, eu também tenho a prova viva de que dentro da igreja a gente se preenche muito, Muito, muito. E a palavra diz que se a gente é fiel no pouco, o Senhor nos confia muito mais, muito. né? Então, assim como você, eu também. Nossa, eu tava de segunda a segunda dentro da igreja. Eu lembro que teve uma vez que minha mãe falou para mim que eu ia casar com padre. Sabe essas coisas assim? E todo mundo ficava, nossa, a Daciana vive solteira, nossa, a Daciana não tem ninguém. E tinha horas que dava vontade de falar, gente, da minha vida cuido eu, né? Pois é, verdade. Deus, eu tenho certeza que Deus está cuidando. Mas por que eu acho importante falar isso? Porque às vezes quando a gente coloca preenche o seu tempo, é preencher o seu tempo em Deus, É né? mesmo. Porque Deus vai mostrar. E assim como no meu caminho, eu encontrei o Fernando trabalhando no projeto de Deus, né? Eu estava trabalhando num retiro, que é um acampamento, é uma modalidade que tem lá em Marília, e o Fernando foi fazer e a gente se conheceu. E foi ali. E eu tinha certeza que o encontro com o homem da minha vida ia ser na igreja, né? Sim. Assim foi com você também. Vamos aproveitar e já entrar no embalo. Conta mais ou menos pra gente, quando você conheceu o Luca, como que foi? Você, como que você teve a certeza? Alguém, acho que foi a Tamires, ela acabou perguntando aí, como que você notou ele pela primeira vez, né? Então eu pergunto assim, como que você teve certeza que ele era o homem da sua vida? Olha, Tassi, eu sempre falo pro Luca que eu nunca tinha sonhado ser mãe, assim, fisicamente. Eu sempre pensei em ser mãe espiritual, ou adotar, sabe? Eu nunca tinha sentido essa vontade. Quando eu olhei nos olhos do Luca pela primeira vez, eu me vi mãe. Isso é uma coisa assim, que me emociona até, porque eu já conhecia todos os guardas suíços no Vaticano quando eu trabalhava no Vaticano. E teve um jogo de futebol organizado pelos trabalhadores, que foram padres, freiras, o pessoal que trabalhava como uma confraternização do trabalho. E era contra o time da Guarda Suíça, que vieram jovens e tal. Aí teve jogo de futebol e depois teve um jantar. E a gente sentou na mesma mesa, porque colocaram os jovens na mesma mesa. E eu lembro que eu conhecia todo mundo, então eu tava conversando com os meus amigos. E quando eu virei, assim, eu vi o Luca umas cadeiras a mais. E de longe eu tinha pensado que era uma outra pessoa que eu já conhecia. E quando eu olhei pra ele, o semblante dele, para mim, assim, a palavra que ficou é de pureza. Um homem puro, sabe? Um homem que não tinha malícia, que não tinha essa, sabe, malandragem. E era uma coisa que me chamava atenção, do jeito dele de se portar, muito silencioso, muito prudente, sabe? Que falava pouco, mas as coisas que ele falava era muito, muito certo. E ele é assim, realmente. Ele é uma pessoa que não fala muito, mas o que ele fala é realmente muito pensado, não é da boca para fora, não é impulsivo. Palavras sábias, né? E palavras sábias. E aquilo ficou no meu coração, o jeito dele se portar. E eu falei, nossa, que interessante que uma pessoa me chama a atenção depois de tanto tempo, depois de 2 anos, que nenhum rapaz conseguia entrar no meu coração. Que impressionante, né? E aí teve uma hora que eu me distraí, porque, enfim, ele era tímido e tudo mais, eu tava conversando com os meus amigos. E depois, no ponto da noite, eu fui no banheiro e quando eu saí, ele tava lavando as mãos. E aí a gente começou a conversar e ele falou, eu sou de Berna e tal, eu tô aqui, acabei de chegar em Roma. Eu falei, que bom, então a gente vai se encontrar no trabalho com certeza, porque, enfim, trabalhamos no mesmo lugar. E ele falou assim, a gente vai se encontrar. E ele ficou olhando pra mim, sabe? A gente vai se encontrar. E aquele olhar ficou marcado. No dia seguinte, a gente se encontrou por acaso na mesma praia, perto de Roma, e ficamos conversando entre amigos. E eu comecei a fazer as minhas perguntas para ele, sabe? Porque eu não queria acreditar, realmente, não queria colocar muita esperança, né, nesse rapaz que eu tinha acabado de conhecer. E fui perguntando, perguntando. E ele também muito prudente comigo. E a gente, durante um mês, nos conversamos 24 horas por dia, nos encontramos várias vezes como amigos, entre amigos, nos consagramos juntos à Nossa Senhora do Carmo, no dia de Nossa Senhora do Carmo, lá em Roma. Então foram várias experiências que eu fui vendo que era um rapaz de fé, um rapaz de família, que tinha o valor da família, e um rapaz que eu gostava da companhia dele, que eu achava atraente, achava bonito, enfim, tudo tava dando certo. E aí eu acabei que continuei a rezar até que a gente começou a namorar. Então eu sentia já que era a pessoa certa. Não tinha por que perder tempo, sabe? Depois de fazer todas as perguntas certas. E foi maravilhoso, assim, desde o início. Várias coisas que Deus manifestou na nossa vida que eu tinha certeza que era a pessoa para mim, sabe? Quando vem o homem certo, Deus, ele
traz muita clareza, muito discernimento ao nosso coração, né? E a vontade de ir para a eternidade com essa pessoa, não é? Então, Uhum. assim, aquela coisa que não é só, vamos viver o momento de agora. Não, eu prezo pela alma dessa pessoa também. Então, a questão de viver a pureza, de viver a castidade, de rezar junto, de melhorar. Porque não adianta você esperar ser santo, porque até hoje eu não sou santa, e se eu fosse esperar para ser santa, para viver uma relação na presença de Deus ou para servir a Deus, eu até hoje não estaria lá na minha casa no Brasil, assim, sabe, na minha vidinha que eu tinha antes. Não, é começar agora, do jeito que a gente tá. E Deus vai honrando, vai transformando, e enfim, é maravilhoso essa aventura. Vale a pena. E quando você conheceu o Luca, você acabou de falar, né? Foi muito certo para você. Mas ele traçava todos os princípios que você traçava? Eu ouvi você falando um pouquinho na outra live com a Raquel das divergências, né? Conta um pouquinho isso pra gente. A cultura é muito diferente minha, nossa brasileira e a deles suíços, né? Então, os princípios, sim, ele assim, não tinha ninguém, por exemplo, que a gente fez a live sobre a castidade, e ele não conhecia ninguém que tinha vivido a castidade, mesmo que ele não tivesse nenhuma experiência, não tivesse tido nenhuma namorada, nem ficado com ninguém na vida dele, ele não tinha parâmetros. Então, assim, quando ele me perguntou sobre a vivência da castidade, ou como nós queríamos viver a sexualidade na nossa relação, eu fiquei meio ofendida, sabe? Eu fiquei, como assim você me pergunta? Ou, É por exemplo, óbvio. aqui na Suíça, pois é, aqui na Suíça o pessoal, todo mundo mora junto antes de casar, por exemplo. E aquilo eram coisas que eu não queria pra mim absolutamente, sabe? Então, foram coisas que com o tempo eu fui dizendo pra ele, eu sempre fui muito clara, eu sou muito por outro lado, eu sou muito direta, muito decidida, e para mim é assim, assim, assado. Óbvio que no matrimônio a gente conversa e o marido tem autoridade, enfim, a cabeça da casa. Mas para mim os princípios em Deus eram indiscutíveis, sabe? Então acabou que nós fomos crescendo nisso juntos também. Que bom. Eu falo que é muito parecido, né? A minha história com a sua, por mais que Uhum. é bem diferente, ao mesmo tempo é muito parecida, né? Quando eu conheci o Fernando também foi bem assim. Eu tive a certeza no meu coração. Eu senti, sabe aquela coisa de adolescente mesmo? Sim. Coisa que eu nunca tinha sentido, né? Uhum. Eu olhei pra ele, gente, minha perna tremia, meu coração parecia que ia sair aqui pela boca. E eu falava, Jesus, o que é isso? E eu não sabia nada dele. Eu não sabia se ele era viúvo, se ele era casado, se ele era pai, se ele tinha. Eu não sabia nada. Mas dentro do meu coração ardia. Sabe Sim. aquela questão de assim, é esse? E aí eu dobrei meu joelho e eu rezei, eu falava, Senhor, como que eu tenho certeza se eu não conheço nada? Mas Deus confirma, né? Foi Confirma. através de nossas conversas, igual você falou, você ficou um mês conversando com ele, levando uma amizade, né, para vocês concretizarem um namoro. Eu e o Fernando, Sim. nós demoramos 3 meses. Foram 3 meses conversando todos os dias também, 24 horas. Eu não Sim. conseguia me concentrar no meu trabalho. Tudo eu pensava nele. Era uma coisa doida, assim, sabe? Era Sim. algo muito certo. Eu não via a hora de poder estar com ele. E eu falo até mais, eu não via a hora de poder casar com ele. Eu E aí, às também. vezes, eu ouço, né, algumas pessoas falando assim, ah, vocês que são da igreja casam muito rápido porque vocês sabem que vocês querem viver a castidade e querem sexo após o casamento. Não é isso. Não é isso. Só quem sente aquele ardor, aquela vontade de estar junto, de Exato. saber que eu tinha certeza que ele, eu olhava para ele, eu sabia que ele era um homem que ia me proteger, sabe? Sim. Que era um homem que ia cuidar de mim. E não que no namoro isso não acontece, mas você quer mais, Sim, né? com Você está embaixo certeza. do mesmo teto. Então, é algo tão concreto. Eu não sei exatamente quanto tempo você demorou, mas nós demoramos 1 ano e 8 meses só para casar, desde quando nós nos conhecemos. Foi rápido, muito rápido, mas para mim Sim. demorou uma eternidade. Para Eu mim queria também. antes, né? Porque eu Olha, tinha certeza de que ele era o homem da minha vida. Eu sim, tinha certeza de que Deus queria que ele cuidasse de mim, que eu cuidasse dele. É tão lindo isso, né? é lindo. A gente só não casou antes porque, por contrato do Vaticano, ele não podia casar antes de 2 anos. Mas a gente casou exatamente depois de 2 anos que a gente se conheceu, uma semana antes de completar 2 anos. E foi tão maravilhoso, sabe, Tassi? Porque eu falei, quando a gente deu o primeiro beijo,
E eu lembro, assim, que a gente tava na amizade e eu levava ele para conhecer os meus amigos, porque eu queria ver como ele se comportava perante os meus amigos, que eram todos da igreja. Eu queria que meus amigos também, por ter essa amizade também em Deus, o feedback deles, o que eles achavam. Então, para mim, era muito importante essa opinião também dos meus amigos, das pessoas que me conheciam. E eu lembro que eu tava ainda um pouco em dúvida e ele falou, ele pegava na minha mão, sabe? Ele era muito respeitador, sabe? E eu tava ainda um pouco em dúvida. Ele falou, Letícia, vamos sair pra tomar um sorvete? Aí a gente tomou um sorvete e fomos num monte perto da onde eu morava, que dava pra ver a Basílica de São Pedro de lá, sabe? E a gente chegou lá em cima, tinha uma lua enorme, assim, tipo, atrás da Basílica de São Pedro. As estrelas do céu, tinha música, porque tinha uns jovens tocando violão, música. Parecia que um filme, assim, sabe? Parecia que Deus tinha realmente planificado aquilo, planejado. E eu até, a gente se olhou e falou, nossa, parece que alguém programou tudo isso, né? A gente tava conversando, aí começaram os fogos de artifício, sabe? Umas coisas assim doidas. E eu falei, gente, como assim? Aí a gente deu o primeiro beijo, foi o nosso começo de namoro. E eu lembro que eu falei logo depois, falei, olha, a partir de agora você tem 2 anos pra casar comigo, porque eu não tô perdendo meu tempo. Nossa. E ele ficou assim, né? Ele ficou suíço, ficou um pouco escandalizado. Mas ele aceitou. E a gente, assim, com 3 meses de namoro já falava sobre casamento. Porque o que é a diferença também de viver a castidade? Que você conhece a pessoa muito mais profundamente, né? Porque o corpo todo mundo tem. Às vezes até a pessoa fica cega das sensações físicas, né? Mas quando você vive uma castidade, você conhece a pessoa, você faz pergunta, como você quer viver isso, como você quer viver aquilo. E o desejo de se unir com aquela pessoa é só um a mais para você concretizar aquele sonho do casamento. Então, para mim, doía muito quando eu tinha que me despedir do Luca no fim do dia. Ou quando a gente tinha só 5 minutos para se ver no trabalho, eu ficava, ai meu Deus, eu queria passar 24 horas do meu dia com ele. E olha, depois de 4 anos juntos, que agora vamos fazer 2 anos que a gente tá casado, é a mesma coisa. Eu fico assim, gente, todo o tempo que eu não estou com ele parece que é um tempo perdido pra mim, sabe? E eu vivo isso até hoje. E Deus vai renovando o amor. E não é porque a gente não briga, a gente discute, porque somos de carismas diferentes, culturas diferentes, educações diferentes. Mas essa presença pra mim é muito importante, sabe? Então é maravilhoso, realmente. É bem isso também. Comigo é a mesma coisa. Depois que a gente. Eu morava em Marília, o Fernando em São Paulo, então a gente namorou à distância, né? Durante todo o tempo. E nossa, olha, quando chegava domingo à noite, que ele ia embora, eu tinha que ir embora, eu chorava, É, eu falava, não aguento, eu não vejo a hora de chegar no próximo final de semana. Ou quando tinha alguma coisa que não dava mesmo, eu dava plantão, eu sou enfermeira, então eu dava plantão e eu não podia aquele final de semana ver ele como ela dolorido, sabe? E igual você falou, e isso é até hoje, né? O Fernando, a gente mora aqui uhum, na Espanha, mas o Fernando viaja bastante, ele trabalha viajando. E às vezes ele tem que viajar, ficar uma semana fora. Nossa, para mim é terrível, terrível sim, essa quarentena que nós estamos vivendo. Aqui na Espanha, tá, a gente sabe muito intenso tudo isso que está acontecendo e nós não podemos pisar na rua, não podemos sair, que nós somos multados. E a multa vai de 600 até 10 mil euros. Então, uau. a única coisa que o Fernando faz é uma vez por semana jogar o lixo e descer no supermercado. Então, assim, é porque a gente só pode sair para mercado e farmácia. Então, ele que vai, como eu tô com a Mariana em casa, não pode. E aí tem amigas minhas que perguntam, nossa, como vocês estão vivendo aí sem poder sair de casa, né? Deve ser muito chato ficar com o marido 24 horas, não poder respirar. Eu falo, gente, não tem nada melhor do que ter ele em casa. Né? Ele me Exatamente. ajuda a cozinhar, me ajuda com a Mariana, me ajuda... e estar junto, a nossa relação é tão gostoso. É Sabe aquela... mesmo. O tempo para, né? Uhum. Você não vê a hora de estar junto. Então é uma coisa tão boa, tão saudável, que Deus confirma todos os dias na minha vida também que Ele era o homem da minha vida. É verdade, com Né? certeza. Renova esse Essa foi uma amor, né? confirmação. É. Verdade. Quanto vale a pena, né, Letícia? Vale muito a pena. Bom, então aproveitando, queria que você falasse um pouquinho. Ai, tô te abusando já. Não, imagina. Bom, a gente sabe que realmente, como você falou no seu testemunho, no meu, não é fácil, né? A gente viver essa espera. Você colocou aí que a abertura, né? Você deu abertura a outros homens que apareceram, né? Teve aí discernimento vocacional, né? E tudo mais.
quais conselhos, né, que você daria para as pessoas que estão assistindo essa live, para quem vai assistir depois? Quais recomendações, na verdade, você dá para essas pessoas que vão viver, que estão vivendo esse período de espera, né, que estão descabeladas, não sabem mais o que fazer, já perderam a esperança, a confiança, enfim. Quais conselhos que você dá para quem vive hoje esse momento? Olha, primeiro de não abaixar os padrões, não abaixar os padrões, não aceitar qualquer coisa, qualquer o primeiro que vem, ou não aceitar migalhas de amor, colocar os padrões bem altos. Ajuda a escrever também o que você está procurando numa pessoa. E não esperar passivamente, esperar ativamente, fazendo as atividades na igreja, ajudando as pessoas, se formando como mulher, crescendo em afetividade, porque não adianta nada chegar um homem perfeito e você não tá pronta. Porque você não vai conseguir acolher aquele dom de Deus, né? Porque os maridos, o cônjuge é sempre um presente de Deus. Então não adianta realmente nada você conhecer a pessoa certa, mas você tá toda errada. Então ter essa relação com Deus, ter esse abandono em Deus, crescer em Deus, e quando você encontrar essa pessoa, que esse caminho seja juntos, porque podem acreditar que Deus não vai deixar faltar o amor para vocês, sabe? Apesar das dificuldades, a gente passou várias dificuldades, discussões, diferenças, Deus não abandona o casal, e ele sempre vai levando para um amor mais alto, mais puro, mais perfeito, que é o amor de Deus. Então, essa espera ativa em união com Deus, e também com atividades na igreja. Aproveitando o tempo de solteira para ajudar, agora, mesmo no coronavírus, ajudar as pessoas, os anciãos a fazer compra, quem não pode sair no supermercado, rezar o terço com a paróquia, ajudar na paróquia quando a quarentena acabar. Missão, partir em missão. Eu fui no mundo inteiro em missão. Fui para Argentina, República Tcheca, França, Polônia, Panamá, junto com o Luca. Enfim, partir em missão e deixar que Deus te leve pelos caminhos dele. Ele vai levar, ele vai honrar. Então, vamos lá, dicas aí, só para a gente estruturar. Abandone em Deus, primeira coisa que a Letícia colocou, né? Vale a pena a gente abandonar mesmo, confiar naquilo que Deus quer. Fazer uma lista para Deus, né? Colocar os seus critérios. E nessa dica que você dá, eu vou dar uma dica maior. Quando eu conheci o Fernando, ele me deu um livro. Não sei se você conhece, O Glorioso Encontro. Eu sempre falo desse livro. Aham. É um livro maravilhoso. O Fernando, ele tinha acabado de sair de um relacionamento, ele ganhou de uma amiga esse livro, e quando a gente se conheceu, ele me deu esse livro. E esse livro, ele é maravilhoso, ele conta a história, e eu falava muito que era uma história muito semelhante à nossa, né? Aham. Ele conta a história de um casal que se conheceu, não vou contar tudo aqui, mas que teve esse encontro mesmo glorioso. Foi assim como o meu encontro com o Fernando, como o encontro da Letícia com o Luca. E nesse livro, ele fala para você fazer uma lista e rezar em cima dessa lista, né? Colocar para Deus em oração mesmo quais são os critérios, o que você gostaria, o que você não gostaria. E essa dica que a Letícia deu de fazer essa lista, eu também dou. Primeiro, eu dou a dica para vocês lerem o livro, que vale muito a pena, e fazer essa lista. Por quê? Porque muitas vezes, quando chega o José, ou não é o seu José, muitas vezes a gente questiona a Deus algumas coisas, né? Então, Uhum. por exemplo, às vezes aparece alguém e a gente fica assim, ai, mas nossa, Senhor, eu pedi tanto esse homem e aí o Senhor me dá esse que não tem essa conduta assim, que não é assado. Aí eu pergunto, mas você pediu para Deus? Você falou que você queria isso? É porque eu sempre deixei muito claro para Deus como eu queria o meu homem. Eu quero isso, isso, isso e aquilo. Né? E era muito engraçado que eu falava assim, eu queria que fosse um homem inteligente. Essa é a minha lista. Um homem inteligente. Eu quero um homem alto. Eu também. Eu sempre achei lindo o homem alto, assim, né? Chamava atenção, eu falava um homem alto, um homem inteligente e um homem de atitude, que me ajude a ir para frente, não que me breque, porque eu também sempre fui um pouco acelerada. E, gente, eu falo para vocês, Deus capricha mesmo. É Porque, mesmo? olha, 1,94 m o Fernando tem. Ele é inteligente, eu posso falar que é pouco, né? Porque às vezes eu acho que ele é meio nerd, eu até me descontrolo de tanto tamanho e inteligência dele. E atitude, gente, o Fernando é de muita atitude. E ele me põe pra cima
todo momento. E assim, todo momento que eu falo, eu não dou conta, eu não consigo, eu acho que ele já chega com a solução, sabe? Assim, como não? Por que isso, aquilo? Não, você é assim, você sabe que você pode lá, lá, lá. Então, assim, tudo aquilo que eu pedia na minha lista, eu tô dando só 3 itens para vocês. Mas todos os itens, Deus me honrou. E isso é muito importante para quem tá solteira, porque eu falo que às vezes você tem dúvida, né? Começa aquela dúvida, aquela paranoia, eu não sei, né? Ele me exige muito disso ou daquilo. Aí é bom que você retoma a sua lista e fala, deixa eu ver se é isso mesmo que eu pedi, É se eu estou mesmo. disposta a mudar, né? Eu estava conversando esses dias com uma amiga e ela fala, se tudo que eu pedi na minha lista, Deus me deu. Só que ele tem um descontrole financeiro e eu não escrevi isso na minha lista. E eu queria um homem que fosse muito controlado e ele não é. Eu não gosto de dívidas, ele não tá nem aí, ele abre 10 dívidas, 10 coisas. E aí eu falei, mas você então tá disposta, agora você não falou isso na sua lista, mas e hoje? Você está disposta a abrir mão desse item? Porque a gente tem que ir todos os dias. Ela falou, tô, porque é o único item, o resto ele completa tudo. Eu falei, então amém. É Né? Então é mesmo. lindo quando você faz sua lista, é dica mesmo que eu dou para vocês, porque a gente consegue depois também ir comparando, né, Letícia? Se É isso realmente mesmo. vale a pena, se não, se eu abro mão disso, se eu pedir aquilo, né? E por último, o último item que você colocou aí, se ocupar, né? Na igreja, estar nativa. Né? Nós duas colocamos o tanto que a gente trabalhou e o quanto que Deus mostra isso mesmo, né, Letícia? Muito, muito. Até, só voltando à questão da lista, eu tinha colocado porque eu gostava muito de. Eu queria aprender alemão, por exemplo. Eu tinha o sonho de aprender alemão. E por ser uma coisa muito difícil, eu falava assim, eu queria muito casar com alguém que fosse de língua alemã. Porque aí, pelo amor, você tem um pouco mais de motivação para aprender a língua. E olha que Deus, até isso ele colocou. E depois eu reclamava, porque é uma língua assim muito difícil. Aí eu reclamava, poxa Deus, assim, eu tinha pedido, realmente estava na lista, mas eu não sabia que ia ser tão difícil assim. Não precisava seguir tão à risca. Tão arrisca, né? Então tem essas coisas, enfim. Muito bom. E Uhum. Letícia, para a gente finalizar, o seu testemunho ele é muito lindo, assim, eu vejo Deus, o quanto ele honrou, né, você, que você teve um casamento abençoado, maravilhoso, no lugar que você trabalhava, né, você deixou tudo de sua casa no Brasil, família, tudo, para entregar sua vida a Deus, né, e Deus, ele, não que ele finalizou, porque foi o início, né, o Foi casamento isso. foi o início, é o início, mas como que você se sente, assim, sendo essa mulher que Deus honrou mesmo, né? Como você se sente podendo falar, não porque é por orgulho, eu casei no Vaticano, o Papa celebrou. Não, eu tenho certeza que isso não é da sua índole. Uhum. Mas de saber assim, Deus honrou, eu me entreguei e ele devolveu tudo, né? A história do filho pródigo, né? Exatamente. Ele saiu, mas depois, quando ele volta, o pai devolve tudo. Então, assim, eu vejo, não que você foi uma filha pródiga, mas assim, no sentido de que quando a gente se abandona, o amor de Deus é tão grande que ele devolve tudo, ele honra. Tudo. Como que você se sente? Pra mim foi essa do filho pródigo, sabe? Porque eu acho que ninguém merece as bênçãos de Deus, sabe? Por mais que a gente faça. Eu conheço meus pecados, eu conheço que eu preciso melhorar sempre, sabe? Conheço meus defeitos. Mas Deus honra, Deus pede só a sua abertura de coração e que você tenha esse desejo sincero de melhorar. Muitas pessoas na minha história diziam: você não vai dar em nada, ou você não vai encontrar ninguém. Então, assim, eu nunca liguei para essas maldições que as pessoas lançam nas nossas vidas. Não, bênção, bênção sobre bênção. Que quem tá com Deus, Deus tá comigo, eu não tenho que temer nada. Então, não existem limites para quando você segue a Deus. Deus vai te levando e vai levando, e as coisas foram se tornando maiores e maiores e maiores. E acabei trabalhando no lugar dos meus sonhos, que era o Vaticano. Fui muito respeitada lá. 3 anos da minha vida fui, assim... Eles sofreram muito quando eu saí. E até hoje eu sou chamada para dar palestra no Vaticano, para trabalhar lá com projetos paralelos, enfim. É, então, assim, foram coisas que Deus foi transformando. E isso, o que ele pedia de mim era o meu sim. Todos os dias o meu sim, o meu sim. E não obstante os períodos de dificuldade. Então, também a questão do Papa, ousar sonhar, né? Ousar sonhar grande. Então, eu ousava sonhar. Eu ousava sonhar me casar,
ousava sonhar me casar com um homem que respeitasse a Deus, que queria seguir a estrada de santidade comigo. E Deus foi sonhar, falou, sonha e eu vou te dar a graça de realizar e caminhar contigo. Então eu me senti realmente o filho pródigo que me dava o anel no dedo, os sapatos nos pés, o melhor vestido, tudo, tudo. E quando chegou a resposta que o Papa ia celebrar o nosso casamento, para mim era, uau, realmente Deus está levando a sério todas as provações que a gente sofreu. Para nós nos casarmos foi um parto. Para você ter uma ideia, eu trabalhava no Vaticano e eu fui expulsa da Itália. E pelo meu visto, deu um problema no visto, eles me mandaram uma carta falando: você tem 2 semanas para deixar a Itália. Então a gente falou: como que a gente vai se casar? Foi uma confusão, assim, eu tive que ir para o Brasil renovar meu visto. Em menos de 24 horas, tive que organizar todos os meus documentos para voltar para o Brasil, fazer o visto de novo e voltar. E eu falava: meu Deus, por quê? Mas amém, seja feita a sua vontade. E depois Deus foi mostrando, porque, por exemplo, essa questão do visto, que eu tive que ir para o Brasil, sem planejar nem nada, foi a última vez que eu vi meu pai vivo. Então eu tive a oportunidade, antes de eu me casar, antes de mudar, de passar uma semana com a minha família, sozinha, sem o meu noivo, com o meu pai, viver esse momento com o meu pai, e o meu pai nunca mais eu o veria. Foi a última vez que eu vi o meu pai. E antes do nosso casamento tivemos problemas burocráticos, tudo mais. E eu sabia que o Papa ia celebrar o nosso casamento. Então eu estava feliz de apresentar o Papa para minha família. Não contei para ninguém, deixei tudo em surpresa. Ninguém sabia que seria o Papa, só nós dois e o nosso diretor espiritual. E, enfim, poucas semanas antes do casamento, meu pai descobre um câncer. Então, toda aquela coisa, né? Meu pai faz operação pro câncer, não sei o quê. Na semana do casamento, meu pai não pôde vir ao casamento. Na semana do casamento, meu pai entra em coma, 2, 3 dias antes do casamento. Então, você pode imaginar todas as dificuldades, mas mesmo assim, sabe? A minha confiança em Deus era aquela. Eu falei: Deus, a minha vida nas tuas mãos. E é um mistério tão grande que não tem como a gente explicar, sabe? E foi uma bênção tão grande para não só para nossas famílias, mas para tantas pessoas, porque a nossa história depois que o Papa celebrou o nosso casamento foi para o mundo inteiro, mesmo a gente não querendo, porque a gente tinha pedido para todos os convidados de não fazer foto, de não publicar nada, e vazaram fotos, enfim. Acho que a pessoa ficou um pouco totalmente assim fora de si quando viu o Papa. Que foi no mundo inteiro e muitas pessoas voltaram a acreditar no amor, voltaram a acreditar numa família em Deus, voltaram a acreditar na beleza do sacramento do matrimônio. Então, acho que tudo tem um desígnio em Deus. Então, nada é perdido. Então, mesmo nos sofrimentos, permanecer, sabe? E foi um casamento muito simples. E tem muita gente que pergunta: mas quanto você pagou para o Papa vir? Não, Deus te dá as coisas de graça, gratuitamente. E por isso nós temos que dar a nossa vida a Deus gratuitamente, sem esperar nada. E Ele vai honrar, Ele honra com coisas muito maiores do que a gente pode sonhar, sabe? Então é isso que eu tenho para dizer também, de ser fiel. Sim. Amém. Nossa, que lindo ouvir isso, né? Que fica de dica mesmo, mais uma vez, para todas e todos que estão escutando essa live. Não se rebaixe, que Deus honra. E Deus dá muito mais do que a gente merece. Muito mais, né? Eu não tive o Papa, não tive o Papa, mas eu falo assim, eu não tenho dúvida de que um dia do meu casamento, a gente fala isso, foi o melhor dia da nossa vida. Eu tive a sensação ali como que eu posso falar? De Pentecostes mesmo, sabe? Era como se o céu estivesse rasgando e o Espírito Santo ele estava descendo sobre nós. Eu nunca vou me esquecer do dia 12/12/2015. Eu falo que para mim o nosso casamento foi com a Santa Missa, né? E ali a gente tinha 3 padres, amigo nosso, um bispo, amigo nosso, né? Dom Tadeu, Padre Rui, o Lico, que era diácono, hoje é padre, e o Denis. E o Padre Diogo estava cantando, né? Que hoje é padre. Então, assim, eu falo, tem gente que fala: nossa, pra que tudo isso de padre, né? Não é porque precisava confirmar a bênção, não. Um só dava. Mas é porque nós estamos dentro da igreja e são os nossos amigos, Sim. né? Por que o Papa, né? É porque você estava lá e Deus honrou, era onde você estava trabalhando, você teve essa graça. Então Sim. eu falo: não cuide das coisas de Deus, mesmo que Deus te retorna tudo, né? Como Ele é maravilhoso. Eu falo que se o nosso casamento acabasse ali na igreja, não tivesse um
croquete, uma coxinha, um nada, não precisava, né? Sim, Tudo que eu precisava, tudo, eu tive na Santa Missa com o sacramento do nosso matrimônio. para mim Foi tudo, também. ali eu saí completa, a ponto de eu falar, meu Deus, era tudo que eu sonhei e muito mais. O Senhor me deu muito mais do que eu imaginei. Pois é, para mim foi assim, a cruz e a ressurreição, sabe, Tassi? Para mim, quando eu falei com meu pai a última vez, na quinta-feira antes do meu casamento, e o meu pai falou: "Ah, Letícia, eu tô tão triste que eu não posso comer nada. Eu queria tanto tomar uma água, tomar um suco assim, sabe?" E eu assim, penso, me colocando no lugar do meu pai, eu não conseguia comer, Tassi. Tipo, eu me sentia em culpa de comer, sabe? Então, quando chegou no dia do casamento, por eu estar quase sem comer 3 dias, até o vestido tava um pouco largo, sabe? Tava um pouco assim, caindo, porque tava muito magra. Cheguei a pesar 48,5 kg, sabe? Então, quando eu desci do carro, pra mim era. Eu chamei o Espírito Santo e veio aquela paz, mas aquela paz que eu tava indo pegar a minha cruz, que ali era o caminho, sabe? E durante a missa, e tinha essa atmosfera de sagrado muito, muito forte. Era também lá, nós temos muitos amigos padres. Então, era o Papa e 7 sacerdotes, sabe? Então, tinha mais padre que convidado, os padres. E eu sentia, assim, durante a missa que o céu era assim, sabe? Eu sentia que quando esse mundo passar, que o apocalipse vai ser assim, vai ser essa coisa que nunca vai acabar, esse casamento que nunca vai acabar, sabe? Então, pra mim ficou assim, eu ficava, ai meu Deus, eu queria que nunca acabasse essa missa, eu queria ficar, mesmo morrendo de calor, que eu tava morrendo de calor, fazia 42 graus. E eu ficava, meu Deus, eu queria ficar aqui, sabe? E esse momento que eu lembro que do sacramento mesmo, que a gente se deu as mãos, a gente fez os votos à memória, porque o Papa falou que a gente tinha que memorizar e dizer a memória. Nós dizemos a fórmula do sacramento à memória, e eu lembro dessa mão do Papa chegando assim, né? E pegando, e o anel papal dele, no anel do pescador, né? E ele dizendo as palavras, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, confirma o sacramento que vocês manifestaram, né? E nada pode separar. E naquele momento eu falei, gente, eu tô pronta porque agora começou a batalha, sabe? E foi realmente assim, começou a batalha, não termina, é todos os dias. E, nossa, uma benção assim, indescritível, realmente. Se pudesse, a gente casava todos os dias, né? Pois é, eu tenho meu vestido aqui, aí eu sempre que fico com saudade, eu coloco meu vestido de... Então, eu Que fico só bênção, quando eu tô grávida que não dá, porque a barriga não entra, mas que bênção. E aí a gente vê a bênção do matrimônio se estendendo, né? Quando Deus honra e vai honrando para o resto, né? Até a eternidade. Então a gente vê aí hoje os nossos filhos, né? Você com o Joaquim e eu com a Mariana no mesmo tempo, né? pois Você é, com a neném no céu hoje também, né? Que é um anjo que intercede por você. Então eu vejo assim, Deus vai honrando, né? É luta todos os dias, mas a cada dia Deus vai completando, vai honrando e vai honrando. E hoje a gente, às vezes, tem gente escutando e fala: Nossa, vocês são muito abençoados, vocês moram fora do país, vocês têm outra realidade. Não, não temos outra realidade. Nós simplesmente somos abençoadas mesmo, né? sim, Porque a gente confiou em Deus. Tudo que eu vivo hoje aqui na Espanha com o Fernando era um sonho dele, desde quando ele se conhece por gente. E sim. morar aqui hoje é a concretização do sonho dele. Mas eu, enquanto esposa, também desfiz de todo aquilo que eu tinha no Brasil, do meu emprego, do sonho, de tudo, para viver o sonho dele. E eu falo para vocês, eu sou a pessoa mais feliz do mundo, né? Sim, E tenho certeza que hoje a Letícia, estando na Suíça, ela pode falar isso, sim, com né? certeza, com Então, isso certeza. é bênção. Não tem outra palavra a não ser bênção. Deus honra e Deus cumpre todos os dias, e assim será até a gente chegar junto na eternidade. É verdade, amém, amém. Né? É Letícia, verdade. queria te agradecer. O nosso tempo está acabando. Obrigada, Tassi, Dizer obrigada muito mesmo. obrigada por você ter aceitado o convite. Obrigada por todo o seu testemunho que motiva, né, nos leva mais para perto de Deus, motiva tantas e tantas meninas e meninos que estão nesse período de espera, né, e que você possa deixar uma mensagem final para nós.
Pessoal, ousem sonhar grande com Deus, não há limites para os nossos sonhos. Não acreditem nas pessoas que não querem que vocês cheguem no máximo do potencial pessoal de vocês, espiritual de vocês. Deus tem sonhos grandes para nós todos e que quem sabe vem no dia de amanhã. Então, seja fiel hoje, seja fiel no pouco, que Deus vai te confiar muito. Você vai conseguir ser fiel no muito. Quando você conseguir ser fiel no muito, você fala, cara, com a graça de Deus eu consegui, Deus está comigo. Não desistam, por mais que tempo que você tenha que esperar, Deus vai honrar e você vai olhar para trás e vai falar, valeu a pena, poderia ter esperado o dobro. Então tenha fé e se unam com Deus, que é o mais importante. Levem para a vida. Amém, amém. Obrigada mesmo. Que Deus Obrigada a continue você, te tá? abençoando, Amém. abençoando você, o Lucas, o Joaquim, e que a família Obrigada. continue crescendo. Amém. Pronta, Então, Deus. estamos ansiosos, tá? O Joaquim é uma criança tão maravilhosa, tão cheia de luz, também a Mariana, que leva realmente, assim, essa beleza de ter sido um filho sonhado, rezado. A gente fala que o filho foi rezado. Quando a gente casava, eu falava, Luca, eu vejo Deus, assim, com as mãozinhas dele, as mãos só esperando para tocar o meu ventre, sabe? Para trazer crianças, assim, que sejam abençoadas. E realmente é assim, que os nossos filhos sejam abençoados e santos, que é o mais importante. Vocês também. Amém, amém. Obrigada mesmo. Deus abençoe vocês. Obrigada, pessoal, que acompanhou aí até agora. Obrigada. Deus abençoe e que vocês nunca deixem de sonhar. Amém. Amém. Tchau, Fiquem com Tati. Deus. Tchau, Amém. Tchau, tchau. tchau.